Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Jéssica, professora de matemática, e eu quero convidar vocês a me acompanhar na aula de hoje. Nós vimos alguns exemplos de polígonos, né? Mostrei o triângulo, mostrei aquele que parece um M. Só que existem vários tipos de polígono, né, gente? A gente tem as classificações de polígonos regulares e os polígonos irregulares. A gente vai ver o que são os regulares agora. Polígonos regulares são polígonos em que todos os lados e ângulos são congruentes. Se caso contrário, serão irregulares. Eu trago como exemplo, mais uma vez, o triângulo, né, gente? A gente usa bastante o triângulo aqui. O triângulo, será que ele é regular ou será que ele é irregular? Aí eu respondo depende. Por quê? Porque a gente conhece o triângulo equilátero, né? O triângulo equilátero é porque contém os lados e os ângulos congruentes. Quer dizer que os lados e os ângulos possuem a mesma medida. Então, o triângulo equilátero, ele é sim regular, porque possui os lados e os ângulos congruentes. Porém, se for o triângulo isósceles ou escaleno, que a gente sabe que tem medidas diferentes, ele já passa a ser irregular. Outro exemplo também é um quadrado. Qual a definição de quadrado? Quadrado é um quadrilátero que possui 4 lados iguais e ângulos de mesma medida. Então, sim, o triângulo, o quadrado e o pentágono, por exemplo, também é um exemplo de quadriláteros regulares. Agora a gente vai ver os exemplos dos irregulares. E como exemplo de polígono irregular, eu trouxe o caso do trapézio, né, gente? Porque vocês acham que essa ponta aqui vai ter a mesma medida de ângulo desse aqui? Aqui é um ângulo reto, que vale 90 graus. Esse aqui a gente não tem, mas a gente sabe que não é a mesma medida. Então, o trapézio é um exemplo de polígonos irregulares. Por quê? Porque o irregular é o que possui lados ou ângulos diferentes. Só vai ser regular se o polígono possui todos os lados e ângulos congruentes. Agora a gente vai ver o exemplo de polígonos convexos, né, gente? Tem aí os polígonos regulares, irregulares. Agora a gente vai ver o convexo e o côncavo. Polígonos convexos. Dado 2 pontos quaisquer internos ao polígono, se o segmento de reta formado por esses 2 pontos estiver totalmente contido no polígono, este será convexo. Caso contrário, não será convexo, será côncavo. Então, a nossa definição diz o quê? Diz que dado o polígono, eu tenho que ter 2 pontos, né, um segmento de reta totalmente dentro do polígono. Se em algum momento ficar um pedacinho para fora, já não vai ser convexo. Como assim, tia Jéssica? Vamos lá. Eu tenho aqui o triângulo novamente. Como eu disse para vocês, o triângulo a gente usa bastante na matemática, né, gente? Dado 2 pontos qualquer internos dentro, eu vou ter então 2 pontos aqui. Eu traço o segmento de reta, que não ficou tão reto, tá, gente? Dado o segmento de reta, está totalmente dentro do triângulo. Então, sim, o triângulo é um polígono convexo. Agora vamos ver um outro exemplo de polígono não convexo, que é o côncavo. Os polígonos convexos são os polígonos que eu consigo, né, por um segmento de reta totalmente dentro da figura. O que seria, então, Jéssica, o polígono não convexo, o polígono côncavo? Seria o polígono, por exemplo, aqui desse pentágono de ponta para dentro. Por quê? Porque se eu pegar um ponto aqui, ó, e outro ponto aqui, e eu querer ligar um segmento, a gente percebe que essa partezinha aqui vai ficar para fora. Então, esse polígono, o pentágono de ponta para dentro, ele não vai ser convexo, ele vai ser côncavo, porque a definição de polígono convexo é, dado 2 pontos, esse segmento de reta tem que estar totalmente interno ao polígono. Outra definição também que a gente pode dar aos polígonos convexos é que todos os ângulos internos a esse polígono não possam ter nenhum dos ângulos maiores que 180. Por exemplo, esse bico aqui, ó, a gente sabe que o ângulo reto, ele vale 180, não é isso? Se a gente fosse desenhar, seria mais ou menos isso, o ângulo reto. Ele teria meio círculo, né, como os alunos dizem. Vocês acham que tudo isso aqui passa de 180? Com certeza, vai estar quase fechando aí os 360 graus. Então, outra definição para ficar mais clara para vocês sobre polígonos convexos e não convexos é que os não convexos, normalmente, gente, sempre mesmo, ele vai ter ponta para dentro. Então, os não convexos são polígonos com ângulos congruentes, menores que 180, e os côncavos vão ser maiores que 180 graus, né? São os de bico. Obrigada, então, por assistir essa aula, gente, e até a próxima.